Bem, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a distribuição e crescimento populacional do Brasil, né? Vamos dar continuidade a esse conteúdo que nós começamos aí nas aulas anteriores. Nós vamos falar hoje um pouco sobre o crescimento da população brasileira. A população brasileira, ela veio crescendo principalmente até a década de 60. Nós vamos entender agora quais foram os fatores que representaram aí elementos de importância para esse crescimento da população brasileira, mais ou menos até a década de 60, tá? Que foi aonde ocorreu gradativamente e crescentemente o quantitativo populacional no Brasil. Então, vamos entender aí quais foram os dois principais fatores. Foi a imigração. A população brasileira cresceu por conta da entrada de imigrantes no Brasil, né, de pessoas de outros países. Então, se existe uma população no Brasil e vai se somando a ela uma nova população advinda de outros países, logo, matematicamente, essa população vai crescer. Então, a imigração foi um dos fatores aí para o crescimento populacional no Brasil, tá? E o crescimento vegetativo ou natural, que é o crescimento natural da população, que é isso. Quando você faz uma subtração de quantas pessoas nascem, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, quando você diminui natalidade e mortalidade, vai dar um resultado, que é o crescimento natural ou crescimento vegetativo. Então, esse crescimento natural do Brasil também se manteve aí crescente. Por conta desse crescimento natural ou vegetativo, ocorreu também o crescimento da população brasileira, sobretudo até 1961, 1960. Então, foram esses dois fatores principais para o crescimento populacional no Brasil, beleza? Vamos entender mais ou menos o que é cada um desses. A imigração. A imigração é a entrada de estrangeiros em um país, tá? A imigração no Brasil, ela aconteceu de forma espontânea, quando os imigrantes entram por conta própria, por vontade própria, no país, ou a imigração forçada, quando eles entram de modo forçado nesse país, tá? Então, ocorreu esses dois tipos de imigração aqui no Brasil. Os principais imigrantes, né, que daí a principal parcela do número de imigrantes no Brasil foram os portugueses, pela própria história do Brasil, da colonização brasileira, né? Nós vimos em outras aulas que os portugueses vieram para o Brasil para organizar essa colonização brasileira. Os alemães, tá? Principalmente fugindo da Segunda Guerra Mundial. Os italianos que vieram aí por conta da mão de obra nas lavouras, né? Os japoneses também por questão da guerra. E os espanhóis, tá? Então, essas nacionalidades aqui foram as nacionalidades que tiveram a maior parcela da população de imigrantes no Brasil. Outra população que veio aí a somar grande parcela da população brasileira, né, de imigrantes, foram os africanos, que vieram aí forçadamente como mão de obra escrava. Ocorreu também a imigração de outras nacionalidades, né, de imigrantes de outras nacionalidades para o Brasil, mas não tanto tão grande quantidade como essas que eu citei para vocês. Nós temos aí os sírios, os libaneses, os poloneses, os ucranianos, holandeses, chineses, coreanos. Inclusive, eu sou descendente de holandesa, né? Essa pequena parte dos holandeses que vieram para o Brasil, eu tenho aí descendência, ok? Nas últimas décadas, esse número de imigrantes no Brasil ele vem diminuindo, mas não cessou ainda a entrada de imigrantes, principalmente aqui, ó, de nigerianos, angolanos e bolivianos. Também hoje acontece aí uma imigração de venezuelanos também, tanto migração como refugiados venezuelanos para o Brasil, ok? Então, a maior parte dos imigrantes que veio para o Brasil vieram para trabalho, né? Ou trabalho escravo, que para mim é considerado uma condição desumana de trabalho, é uma exploração da mão de obra, e trabalho nas lavouras, principalmente os europeus, tá? Com o final da escravidão aí, no final de 1800, quando foi assinada a Lei Áurea, muitos postos de emprego em lavouras ficaram à mercê de pessoas para trabalhar. E na Europa havia
muitas crises econômicas advindas de guerra. Então, os europeus, principalmente aí, italianos, eles vieram para a América, sobretudo para o Brasil, trabalhar aí nessas lavouras, né? Nós temos aí grandes levas de imigrantes europeus vindo para o Brasil para trabalhar aí nessas lavouras. Esses imigrantes europeus, eles vieram e se localizaram principalmente no sul e sudeste do Brasil, que é onde o clima é mais ameno, né? É mais adaptável aos europeus. Então, eles se localizaram aí principalmente no sul e no sudeste do Brasil. Então, eles vieram, esses europeus, buscando melhores condições de vida e também ocuparam postos de trabalho deixados aí pelo fim da escravidão. Porém, pessoal, ocorreu aí o crescimento dos imigrantes com o fim da escravidão, no final aí de 1800 até 1930, quando houve aí uma lei que taxava a quantidade, né, de imigrantes no Brasil, que foi a lei de cotas de imigração. Então, ficou estabelecido aí uma cota anual de imigrantes que poderiam se inserir no Brasil. Então, essa imigração foi diminuindo aí, sobretudo em 1930, ok? Outro fator que foi preponderante, que é preponderante aí para o crescimento da população, que é o mais óbvio, é o crescimento natural ou vegetativo. O que é isso? É a diferença no número de pessoas que nascem e no número de pessoas que morrem, né? Então, é a diferença entre taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Essa diferença entre taxa de natalidade e mortalidade é o crescimento vegetativo, o crescimento natural da população. Ora, veja só, é como se fosse um cálculo matemático. Se eu tenho natalidade e mortalidade e faço a subtração da natalidade e a mortalidade, vai dar um resultado. Esse resultado é o crescimento natural vegetativo. Se tem uma taxa de natalidade maior do que a mortalidade, se nascem mais e morrem menos, esse crescimento vai aumentando, certo? É um crescimento natural da população, por isso que fala crescimento natural ou vegetativo. Então, o crescimento natural é um fator óbvio de crescimento da população, né? Ok? Então, nós percebemos aqui, ó, vamos entender aqui, que esse crescimento vegetativo, ó, era intenso, aumentou muito, ó, porém, ele foi diminuindo, certo? Vamos entender agora porque o crescimento da população ele foi se estagnando e diminuindo. Eu falei para vocês no começo da aula que esse crescimento populacional do Brasil ele vai diminuindo a partir da década de 60. Então, vamos entender aqui, professor, ó, olha a diferença, o crescimento vegetativo é esse amarelo, a diferença de natalidade para mortalidade. Esse crescimento vegetativo aqui, ó, o amarelinho, ele foi diminuindo, olha só o tantinho. Vamos entender agora os fatores que levaram a essa diminuição do crescimento populacional no Brasil. Nós vimos até agora como foi que a população brasileira foi aumentando ao longo dos séculos, com a imigração e com o crescimento natural. Mas vamos entender agora porque a partir de 1960 e 61, esse crescimento foi diminuindo. Vamos lá. Nós temos uma tendência demográfica no Brasil a uma baixa da natalidade e da fecundidade, certo? Vamos entender aqui, ó. A partir de 1960, a taxa de fecundidade no Brasil diminuiu. Olha só, a partir daqui, olha. A partir daqui nós tivemos aumentos, ó. 6,16 em 1940, a fecundidade das mulheres brasileiras, 6,21 em 1950, 6,28 em 1960, mas a partir de 1960 foi caindo. Olha só, em 2010, 1,90. Passou daqui a fecundidade. O que é fecundidade? É o número de filhos que uma mulher em idade fértil tem no Brasil, certo? Então, perceba,
A fecundidade, o número de filhos com a mulher em idade fértil tinha em 1940 era 6,1 filhos aí, né? E em 2010, 1,90. Nós não tivemos censo em 2020 por conta da pandemia, mas acho que esse número deve ter caído mais, né? Quais são as causas aí da queda da natalidade, né? Do número de nascimentos e da fecundidade, que é o número de filhos que uma mulher em idade fértil tem. Se há uma queda na natalidade, logicamente, vai cair também o número de filhos por mulher, né? Já que a natalidade está caindo. Obviamente que se as mulheres têm filhos, né? Vamos entender aí as causas dessa queda de natalidade. A industrialização e a vida urbana. Quando o Brasil não era um país industrializado, era um país aí, e não era um país urbanizado, era um país ruralizado, e a economia pautada na agricultura e na pecuária, para a vida rural, ter filho era sinônimo de ter o quê? Mão de obra de graça. Então, quanto mais filhos, mais mão de obra você tinha, né, na sua lavoura. A partir do momento que o Brasil se industrializa e se urbaniza, as pessoas vão para a cidade, as pessoas começaram a perceber que a vida urbana é muito custosa economicamente e ter filho geraria mais custos, certo? O primeiro fator é esse, a industrialização e a vida urbana. Segundo fator, mulheres no mercado de trabalho. A mulher passou de ter uma função somente de cuidar dos filhos e da casa para uma função também no mercado de trabalho, né? Claro que a mulher escolhe o que ela achar melhor, né, gente? Se ela achar melhor ser dona de casa e viver cuidando dos filhos, se ela é feliz, ótimo para ela. Mas se a mulher também é feliz no mercado de trabalho, ótimo também para ela. Então, as mulheres no mercado de trabalho foi um fator aí também para diminuir aí o número de nascimentos, né? E os métodos contraceptivos, né, que diminuem aí a quantidade de filhos. Então, foi o que eu expliquei para vocês. Se há uma queda na natalidade, no número de nascimentos, logo vai haver um número mais baixo de mulheres tendo filhos. Então, também é uma queda na fecundidade, que é o número de filhos por mulher em idade reprodutiva, que é aí de 15 a 49 anos. Então, é uma sequência lógica. Se está tendo uma diminuição no número de filhos, está havendo aí uma diminuição na fecundidade, que é o número de filhos que uma mulher tem em idade reprodutiva. Se não está nascendo tanta criança quanto nascia, também está tendo uma queda aí na taxa de natalidade. Então, houve aí um crescimento da população brasileira até determinada década e depois uma diminuição. Esse crescimento ele foi principalmente pautado pela imigração e pelo crescimento natural, e essa queda aí por alguns outros motivos, que é a vida urbana, mulher no mercado de trabalho e os métodos contraceptivos. Outra dinâmica demográfica no Brasil bastante interessante, além da diminuição da natalidade, da fecundidade, é a diminuição da mortalidade, tá? E o aumento da expectativa de vida. As pessoas estão morrendo menos e vivendo mais no Brasil, tá? Nós temos aqui em 1930 e 40, a esperança de vida de um brasileiro era 41,5 anos. E aí esse gráfico ele foi crescendo e hoje, 2020, a esperança de vida de um brasileiro é 76,74. Porque está havendo aí uma diminuição na taxa de mortalidade e um aumento nessa expectativa de vida. Progressos na medicina, né? Nós temos aí cada vez mais medicamentos mais tecnológicos, tratamentos para doenças, né? Exames que diagnosticam doenças mais precocemente. Nós temos aí melhoria nas condições sanitárias, né, no saneamento básico. Não que o saneamento básico do Brasil seja ideal, porque não é. Mas a melhoria sanitária aí também faz com que as pessoas tenham uma expectativa de vida maior. E a conscientização da população, né? Para ir cuidar da sua saúde, tomar a vacina. Nós sabemos que as vacinas, sim, previnem doenças ou diminuem o risco de contágio. Então, essa conscientização também está diminuindo aí essa mortalidade e aumentando essa expectativa de vida do brasileiro.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo e até a próxima aula.